preciso primeiro falar aqui que criei coragem para falar o que aconteceu comigo. Pessoal, esse bicho existe. Existe e já é um milagre eu estar aqui. Primeiro por ter sobrevivido e depois pela grande depressão que me causou depois do fato ocorrido. Na época eu morava na Bahia e depois os meus pais se mudou para Minas Gerais, uma cidade próxima a Teófilo Otoni. Eu só não vou falar o nome, pois é perigoso e por isso eu não vou dizer. Mas o meu nome é Beth. Assim que chegamos em Minas Gerais, tudo corria bem. Meu pai na lida da roça, do gado, cavalo, cuidar desses negócios. Logo se empregou e ajeitou, e minha mãe fazia seus afazeres de casa, em vez de outra fazia algumas diárias. E eu, na época, com meus 28 anos, estudava para uma faculdade de veterinária, já que desde criança via meu pai nessa labuta. Peguei paixão por cuidar dos animais. E onde morava, nós tínhamos 10 quilômetros para pegar uma condução até a cidade. Meu pai levava cavalo e de lá eu seguia minha rota para a faculdade. E na volta, o mesmo procedimento meu pai fazia. Ele vinha me buscar novamente. E assim eu me lembro bem nítido que correu bem longos anos, aproximadamente 2 anos e meio, sem novidade nenhuma. Logo às 4h40 da madrugada, rotineiramente, meu pai se levantava para apartar os bezerros e tirar o leite e cuidar dos animais, pois o leite era tirado às 6 da manhã e logo o leiteiro passava para buscar. Quando então, em um belo dia meu pai me buscou e começou a falar comigo que havia alguma coisa deixando marcas em alguns bezerros e muitas vacas com alguns rasgões pelos lombos. Disse ao meu pai que deveria ser morcegos, mas então logo ele disse: "Vou mostrar para você que desse tipo de morcego eu nunca vi em toda a minha vida. O morcego no mínimo tinha que ter quase o tamanho de um bezerro e dentes afiadíssimos para fazer o que fez." Fiquei espantada com tudo que meu pai falou. Fiquei curiosa e mesmo já de noite pedi para ele deixar eu ver os animais. E ao chegar próximo, o baita espanto. Meu pai contando parecia ser coisa simples, mas ao olhar aquela cena, fiquei sem palavras. As feridas tinham 1,5 dedo indicador quase inteiro para dentro dos animais. Claro, meu pai já havia passado remédio, mas por recente a ferida ainda estava cicatrizando. Eu disse a meu pai: o que isso poderia ser? Será que a tal onça? É o que a gente logo suspeita e meu pai então disse que poderia ser, já que não sabia ainda o que era. Mas dali para frente começaram as investidas pesadas e não demorou para meu pai achar a cabeça de um garrote dentro da mata e o resto ele nunca achou. O inferno da matança e perturbação começou e não parava. Meu pai planejou fazer uma emboscada, mas eu pedi a ele para fazer uma outra forma, pois eu tinha muito medo por meu pai, já que ele era um homem destemido e muito corajoso. Pedi para ele colocar câmeras ao redor do curral, pois ao entardecer ele ajuntava a vacada e colocava tudo no curral. E o curral, por sinal, era muito grande. Tudo pronto e ele colocou câmeras ao redor.
E para o nosso espanto, o inimaginável aconteceu. Eu saía cedo também para os meus afazeres, mas meu pai acordava mais cedo ainda. E naquele dia, quando foi me levar, ele não me disse nada. Só quando foi me buscar, aí ele falou tudo. Ao chegar em casa, vou te mostrar quem está causando tudo isso nos animais, disse o meu pai. E eu, inocente, logo disse para ele: essas onças são felinos ardilosos e na fome da presa elas são implacáveis. Então meu pai olhou para mim no olhar fixo e disse: eu também acreditei que fosse isso, só que não é a onça. Eu disse então para ele: uai, então o que é? Meu pai, chegando em casa, ele disse: eu te mostro a gravação das câmeras. E eu rapidamente fiquei furiosa. Queria ver, para ver logo o que era. E ao chegar, fomos para a sala de meu pai. Ele abriu as imagens e foi quando vimos um borrão preto passar por cima do cercado. Mas esse passar foi uma coisa incrível. Aquele vulto passou como se passa uma perna e depois passa outra. Já estava dentro do curral. Meus olhos estatalados e pasmados, observando aquela coisa se aproximando no meio das vacas e dos bezerros e dos bois. Os bichos começou num corre-corre para lá, num corre-corre para cá, fugindo daquele ser esquisito. Eu, espantado, olhei para o meu pai e disse: pai, o que é isso? Então ele disse: filha, em toda a minha vida eu só ouvia falar. Hoje eu estou vendo com os meus olhos e posso te afirmar: isto é um lobisomem. No espanto eu abri a boca e disse: meu Deus, credo em cruz. Eu falei para ele: agora o que o Senhor vai fazer? Meu pai disse: não digamos nada para ninguém. Vamos resolver por nós mesmos. Ninguém vai acreditar. E pode não ser bom para nós. Meu pai correu atrás, arrumou armas e munições. Se aparelhou bem e armou uma tocaia. Minha mãe não dizia muita coisa. Só pedia a meu pai: pelo amor de Deus, tome cuidado. Eu queria ir com meu pai, mas eu não tinha a coragem que ele tinha. Não consegui herdar essa coisa dele. Mas teve uma coisa que meu pai fez que me deixou mais encabulada ainda. E perguntei a ele o porquê estava carregando alguns cartuchos com sal grosso. E ele me disse: o sal, eu não sei se vai fazer tanto efeito, mas eu ouvi dizer que o sal para esses mal é de grande serventia.